vamos começar o nosso estudo de continuar das igrejas de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a Filadélfia, né? Então vamos só relembrar um pouquinho. A primeira igreja que nós estudamos foi a igreja de Éfeso, né? E a igreja de Éfeso, ela checava as pessoas, ela sabia quem era apóstolo, quem não era. Ela tinha um conhecimento da palavra muito grande, muito forte, mas não tinha amor, né? Ela perdeu o primeiro amor, perdeu a conexão com Deus, e isso foi... Deus pediu para que ela se arrependesse disso. A igreja de Esmirna, uma igreja que aos olhos de todos nós era uma igreja pobre, são a igreja que representa a época dos mártires da igreja, do cristianismo, né, onde Satanás usou uma estratégia de matar, de eliminar as pessoas, né? E a única recriminação que Deus fez para essa igreja é que ela não tinha medo, que o medo poderia prejudicá-la. Nós vimos que a igreja de Pérgamo, que significa casamento, era uma igreja onde que a igreja começou a ser contaminada, né? A igreja do casamento com o paganismo, né? Como Satanás não conseguia destruir a igreja através da violência, então ele mudou de estratégia para colocar a igreja como a igreja contaminasse, né, as suas doutrinas, os seus princípios. E depois Tiatira, né, que a igreja de Tiatira significa muitos sacrifícios, sacrifícios intermináveis, né? E era a igreja da contaminação. Foi onde que o Constantino baixou um decreto que todo mundo era cristão apesar daquela data. Essa época representa a igreja católica apostólica romana, né? Onde que a palavra de Deus foi retirada do povo e Deus pediu para que as pessoas guardassem o que tinham, o pouco que tinham, que não se contaminasse, e desse restante que sobrou, que não se contaminou, Deus tirou através de Lutero, e veio a igreja de Sardes, que representa os protestantes, né? E essa igreja, Deus falou assim: vocês parece que têm vida, mas estão mortos, né? Então era uma igreja que tinha a palavra, mas não tinha o amor, né? Não tinha dedicação, não tinha fé. Era uma igreja onde pessoas se diziam cristãs e não eram cristãs ao mesmo tempo, né? E hoje nós vamos estudar a igreja da Filadélfia. Vocês lembram que eu falei que as igrejas representavam, as igrejas existiam, elas existiam fisicamente, as igrejas representavam épocas, como nós determinamos, e tipo de pessoas, né? Então a pessoa tem características daquela igreja, daquele momento da igreja. A Filadélfia existem várias pessoas, tanto na igreja de Filadélfia como na igreja de Laodiceia, que é a última, que vão ser pessoas filadélfias, né? Porque são pessoas que a Filadélfia é a igreja do arrebatamento, Então eu vou fazer uma leitura aqui de Apocalipse capítulo 3, versículo de 7 a 12, e a gente começa estudando a igreja de Apocalipse, né? De Filadélfia. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante disso pus uma porta, grava isso, uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardasses a minha palavra e não negasses o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Presta atenção aqui. E saiba que eu te amo. Olha, é a única igreja que Deus escreve a palavra eu te amo.
né, dessa maneira. Como guardastes a palavra na minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, do meu Deus, e ele nunca sairá. Dele nunca sairá. Escrevi sobre ele o nome do meu Deus, e o meu nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, né? Filadélfia significa amor fraternal, né? Filadélfia era a menor igreja da Ásia, então de todas as igrejas a menor era a Filadélfia. E esse tamanho já faz uma alusão à porta estreita. A porta estreita. Hoje o nome da cidade chama-se Alá-Shiri, que significa cidade de Deus. Ela existe ainda, só que ela mudou de nome, de Filadélfia já Alá-Shiri, que significa cidade de Deus. Filadélfia era localizada num terreno muito fértil, então havia muita prosperidade naquela igreja, havia muita prosperidade porque tudo o que se plantava, tudo o que se fazia, aquilo rendia, dava lucro, né? Então era um terreno muito fértil, mas de contrapartida era uma cidade sujeita a muitos terremotos, né? E por isso que as pessoas não moravam em casas, mas moravam em tendas. E isso tem um negócio profético muito interessante, morar em tendas, né? Morar em tendas simboliza que nós somos o quê? Peregrinos. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de 8 a 10, Hebreus 11, de 8 a 10, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Agora, ó, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Abraão morava em tendas, o pessoal de Filadélfia morava em tendas também, porque é uma maneira profética dizer que nós não temos, né, uma ligação com as coisas desse mundo. A nossa esperança, a nossa ligação está em Deus. Então nós construiremos casas, sim, mas com alicerce que o arquiteto que edifica é Deus. Dessa maneira, então, lá em João 14, capítulo 1 de a 3, João 14, capítulo de 1 a 3, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim, né? Na casa de meu pai há muitos aposentos, algumas traduções falam moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar. Quer dizer, já existe um lugar preparado para nós. Existe uma casa, existe uma moradia, um aposento já preparado para nós, edificados por Deus, né? Se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Então, na realidade, é isso. Por isso que nós temos que reconhecer que quando nós moramos em tenda, significa o quê? Que nós somos peregrinos, né? Que nada desse mundo pode nos fascinar de tal maneira que nós nos tornamos embriagados com as coisas desse mundo. Embriagados é fora de si, sem tomar uma decisões corretas. Estar ligado às coisas, trabalhar para conquistar, sabe? É uma coisa interessante que a gente às vezes põe objetivos na vida, e não é errado pôr objetivos na vida, mas não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Quando eu chego no objetivo, parece que não era tudo aquilo, né?
Tem até um ditado que fala que o melhor da festa é esperar por ela. Quando você chega na festa, às vezes não é aquela expectativa que você tinha, não era tão grande, não era tão grande. E hoje é pior ainda, porque hoje as coisas se modificam tão rapidamente, essa roda é tão rapidamente, que o que você conquistou há um mês, 2 meses atrás, hoje já não vale muita coisa. Você precisa conquistar algo novo, algo diferente, algo maior. E essa conquista nos gera em nós, esse trabalho por conquista nos gera em nós uma ansiedade dentro de nós, uma preocupação. Gastamos muito tempo nas coisas daqui da terra. Gastamos muito tempo nas coisas aqui do sistema dessa terra, do sistema que faz girar essa terra, né? Por isso nós temos que reconhecer que nós somos de passagem aqui. Nós somos de passagem aqui. O nosso verdadeiro lar é lá com o Senhor. Jesus falou assim: eu já tenho uma morada para nós. Porque Ele falou que vai morar com a gente. Vai morar com a gente. Uma morada que o próprio Deus é o arquiteto dessa morada. Então, essas coisas. Então, lá em Hebreus 12, capítulo 12, né, versículo 22 a 23, diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. É para onde a gente quer. A gente está aqui para chegar na Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegarão aos milhares de milhares de anjos se alegrarão numa reunião. Quando nós chegarmos lá na Nova Jerusalém, na cidade celestial, vai existir uma festa onde milhares e milhares de anjos nos receberiam ou vão nos receber para festejar com a gente, né? Então é isso que significa isso, morar em terra. E esses terremotos diante das prosperidades, que simbolizam esses terremotos que Filadélfia tinha, são as dificuldades que nós passamos, os imprevistos que nós passamos, as dificuldades, né? As lutas que nós passamos, são os terremotos da nossa vida, que às vezes balançam a nossa ideia, balançam a nossa mente, mas se você estiver alicerçado na rocha que é Jesus, você dá uma virgadinha para cá, uma virgadinha para lá, uma balançadinha, mas continua de pé firme. Não importa o terremoto, continua de pé firme. Sabe, irmãos, a gente aqui, a gente tem uma ideia que prosperidade é posição e dinheiro. Prosperidade é posição, não. Prosperidade é você ter um relacionamento com Deus puro, um sincero. Isso é prosperidade. A prosperidade é como dizer assim: eu me deito e durmo. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro no banco e precisa de remédio para dormir. Não tem o sono do justo. Isso é prosperidade. Você poder reclinar a tua cabeça num travesseiro e dormir a noite toda. Isso é prosperidade. Acordar e saber que você não está aqui só para trabalhar e ganhar dinheiro. Você está aqui na terra com um destino que é a Nova Jerusalém celestial. Que adianta a gente ajuntar tesouro aqui na terra, onde traça, ladrão, vem, rouba, destrói, né? O interessante é guardar tesouro lá no céu, onde nós vamos passar a eternidade, né? Isso é interessante, porque quando você tem 20 anos, 18, 20, 25, você acha que você vai ter uma vida toda aqui na terra. Mas quando você menos esperar, você faz 50 anos. Quando você menos esperar, você faz 60 anos. E provavelmente você já viveu mais de metade do teu tempo aqui na Terra. Provavelmente. Então, é isso. Agora, a eternidade é algo, sabe? Algo que não dá para nossa mente captar o que é uma eternidade. O que é uma eternidade. Filadélfia também era uma igreja missionária, né? Uma igreja missionária. Se você é um crente em Filadélfia, você tem que ter uma visão missionária. Nós estamos aqui não é para sofrer a tentação ou para ser judiado ou para passar provação. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Nós estamos aqui para ser testemunha de Deus.
Nós estamos aqui para que as pessoas olhem para nós e falem, não, eu vejo Deus nesse povo. Eu consigo enxergar Deus nesse povo. Então, Filadélfia era uma igreja missionária, né? Lá no versículo 7, né? De Apocalipse, capítulo 3, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É interessante a gente entender isso. Deu uma travadinha num vídeo. É interessante entender isso. O que significa chave de Davi? Essa expressão. O que significa essa expressão? E essa expressão foi escrita em Isaías, capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22. E diz assim, ó: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirei e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem a chave de uma casa? Quem tem a chave de uma casa? O dono e seus familiares. O dono e seus familiares. Só isso que tem a chave. Para que você possa entrar numa casa, abrir a porta, você tem que ter, no mínimo, uma relação pessoal com o dono. Ninguém dá a chave para qualquer pessoa. Ninguém dá a chave para qualquer pessoa. A pessoa tem que ter um relacionamento com o dono da casa. Com o dono da casa. Vocês estão me entendendo? O dono e sua família. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, 19. Vocês podem ir anotando, depois vocês vão dando uma checada lá. E eu te darei a chave do reino do céu. Peraí, já mudou da casa de Davi para a chave do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Sabe o que significa você ter a chave? Significa autoridade. Quando você tem a chave, você tem autoridade. Se eu tenho a chave da minha casa, eu tenho autoridade. Eu posso delegar isso a qualquer pessoa que como pessoas ligadas a mim. Eu me lembro que quando o Rafael tinha acho que uns 7, 8 anos, ele chegou para mim e falou assim: pai, você me dá a chave de casa? Eu falei assim: filho, mas você não é muito novo para ter a chave? Não, eu queria ter a chave de casa, eu gostaria de ter a chave de casa. Eu falei: filho, eu vou dar a chave de casa para você. E peguei e dei a chave da casa, fiz uma cópia e dei para ele a chave de casa. Ele saiu cheio assim de todo satisfeito, sabe, até o peito dele esticou. Ele perdeu a chave durante o dia, mas demonstrou que eu estava passando autoridade para ele, porque ele podia abrir e fechar aquela porta. Abrir e fechar aquela porta. Sabe, irmãos, e essa chave é dada para a igreja, porque a igreja, o dono é Jesus, que pegou essa chave, mas a igreja tem autoridade, delegada por Jesus. Por Jesus. A expressão chave de Davi no Velho Testamento é uma expressão que significa você ter o selo real. Tá? No Novo Testamento, Jesus, ele é o grande filho de Davi, rei messiânico, que se cumpre plenamente as promessas. Então, Jesus tem a chave, porque ele é o verdadeiro grande filho de Davi, né? Segundo, no Novo Testamento, né? Segundo motivo, ao mostrar que Cristo ressurreto tem a chave de Davi em suas mãos, a Bíblia revela que ele é o único que possui o mais alto poder e autoridade absoluta no reino de Deus. E isso significa que a chave da salvação, bem como de todas as bênçãos decorrentes dela, pertence ao quê? Ao Cordeiro de Deus. Maravilhoso isso, né? E ele delegou isso à igreja. Ele passou isso à igreja. Terceiro, com a chave de Davi, o que Jesus abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Né? Tem um ditado que diz assim, que quando Deus
fecha uma porta, quando o diabo fecha uma porta, Deus abre a janela. Não, isso aí não é verdade. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ninguém abre, né? Portanto, os cristãos da Filadélfia entenderam que não importava a perseguição que estava sofrendo, pois a segurança da sua salvação estavam nas mãos daquele que recebeu toda a autoridade do céu e da terra. Por isso que ele falou no começo, né? Vocês lembram como que ele se apresentou no começo? Né? Ele se apresentou a seguinte maneira, você quer ver? Deixa eu voltar lá. E o anjo da igreja que está afirmando, escreve: isso aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de abrir, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Então as pessoas de Filadélfia, os cristãos de Filadélfia entendiam que eles estavam, apesar dos terremotos, apesar das dificuldades, aquele que estava com eles era que tinha toda a autoridade, todo o poder, né? Se vocês quiserem anotar, eu não vou ler aqui, mas Mateus 28:18 fala sobre isso. Ele é o Rei Supremo que conduz soberanamente a história. Jesus Cristo conduz a história, né? Está lá em Apocalipse, anota aí, 5:5 e 26:16. Em certo sentido, a igreja serve como instrumento através do qual Cristo exerce a sua autoridade de abrir e fechar as portas do reino de Deus. Aquele que recebe e rejeita as mensagens do Evangelho, né? Então, em resumo, a igreja de Filadélfia tinha autoridade. Mas que autoridade é essa? Ela tinha autoridade de mandar? Não, a autoridade era repreender o pecado e lavrar a disciplina de Deus. Ela tinha autoridade de orar de modo eficaz em prol das causas de Deus. Ela tinha autoridade de dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. Por isso que eu falei, é uma igreja de missionários, né? Então eu tenho autoridade de repreender o pecado, eu tenho autoridade de orar, eu tenho autoridade de dominar forças demoníacas e libertar os cativos, eu tenho autoridade de anunciar o pecado, padrão divino e o juízo de Deus. Tudo isso é delegado à igreja. Tudo isso foi delegado à igreja. Isso que significa ter a chave de Davi. Proclamar a salvação e proclamar o perdão de Deus. Estão me entendendo, irmãos? Mas tem que tomar um cuidado. Lá no versículo 9, diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Vocês perceberam que aqui falam pessoas que se dizem cristãos, que se dizem de Deus, que se dizem judeus, mas mentem, elas não são. Elas têm uma aparência, mas não são. Deus está separando isso, porque uma igreja da Filadélfia, onde vai ser a igreja do arrebatamento, começa a separação do joio e do trigo. Então, Deus vai caminhando junto com todo mundo, o trigo e o joio, mas chega um momento que vai ter que separar uma coisa da outra. E aqui está falando assim, aqueles que mentem que são, mas não são. Aqueles que mentem que na igreja, que oram alto, aqueles que fazem as coisas e proclamam que fez as coisas, mas no coração a motivação é errada. Eis que eu farei que venham e adorem próstros a teus pés, e sabe que eu te amo. Olha de novo essa colocação de Deus. Como eu falei, é a única igreja que Deus fala: eu te amo, eu vou mostrar para todo mundo que eu amo vocês. Eu vou mostrar para todo mundo vai ver, principados, potestades, pessoas, governos, reis, todo mundo vai ver que eu amo vocês. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 6, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele nenhuma trevas.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Então, veja bem, isso aqui é coerente com aquilo que nós vemos em Apocalipse 3:9, que é o seguinte: as pessoas que mentem que são, mas não são, as pessoas que mentem que estão nas trevas, na luz e não estão em trevas. Não praticam a verdade. 1 João 1:8-10 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós erramos. Aquele que fala que não erra, já está errado, já está mentindo, já está pecando. Mas qual é a solução? A solução é confessar o pecado, é pedir perdão, é o arrependimento. Isso é a solução. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja que, quando eles erravam, os verdadeiros, o que eles faziam? Eles se arrependiam, pediam perdão. Porque eles entendiam, eles compreendiam que eles eram peregrinos aqui na terra. Que o negócio deles não era aqui na terra. Eu posso enganar qualquer pessoa. Mas no momento que a porta do céu abrir e Deus falar, vem, a gente acaba ficando. Se nós vamos ver, no final da igreja, nós vamos falar muito sobre o arrebatamento da igreja, e nós vamos ver o momento do arrebatamento da igreja, né? Mas tem uma promessa. Que os demônios a quem nos persegue ficarão aos seus pés. Então ele está falando assim, que os demônios, né, que perseguem vão ficar o quê? Aos nossos pés. Aquela perseguição não é a perseguição da Mariazinha, do vizinho, da bruxa do 45, do 71. Não. É principados e potestades. O nosso inimigo não é o vizinho, não é o chefe, não é o esposo, não é o marido. O nosso inimigo é principados e potestades. Nossos inimigos são espirituais. É no reino espiritual. E é esse pessoalzinho do reino espiritual que fica manipulando o tempo todo para que venha algo para destruir a igreja, vai ficar aos pés da igreja e vai reconhecer, né, que Deus nos ama, né? Isso significa que quando usamos o amor de Deus como arma contra todos que nos perseguem, o que acontece? Eles acabam aos nossos pés, né? No versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora. Então, que Deus está falando para essa igreja do arrebatamento, para essa igreja de Filadélfia? Guarda o que tem, porque a qualquer momento eu estou chegando. E esse momento está breve, está chegando, tá? Para que ninguém tome a sua coroa. Então a gente vai voltar aquilo que eu falei algumas quinta-feiras à tarde, né? Você pode perder a coroa de Deus. Você pode perder a coroa de Deus. Você pode perder a salvação, tá? Então o que ele fala? Guarda o que tens. Guarda o que é valioso. Sabe, quando a gente guarda, quando a gente guarda algo precioso, a gente vai guardar no lugar mais seguro possível. E no lugar que ele pode até render muito, né? Se você tem dinheiro, você guarda embaixo do colchão, esse dinheiro vai sumir, né? Então você vai o quê? Vai fazer uma aplicação e tal. E a palavra de Deus tem que ser guardada no coração, porque aqui vai dar fruto. Se eu guardar a palavra de Deus no armário, no computador ou na Bíblia, não vai resolver muita coisa. Ela continua com a validade, ela continua com a preciosidade dela, mas não vai valer muita coisa. Mas quando você guarda aqui no teu coração, ela começa a render juros e dividendos aqui no teu coração, né? Temos que vigiar as nossas motivações diárias e buscar praticar a palavra de Deus. Buscar praticar a palavra de Deus, né? Veja bem, não temos
Deus não exige que nós sejamos santos, né? Eu já falei sobre isso. Nós, enquanto estivermos aqui na Terra como igreja, nós estamos num processo chamado santificação. Isso é um processo, a gente vai melhorando dia a dia, dia após dia, vai crescendo de um lado, vai crescendo do lado, uns crescem mais, outros crescem um pouquinho menos, uns vão mais rápido, outros vão menos rápido, mas nós estamos todos num processo, num crescimento, sabe? E é esse processo que a gente não pode parar, não podemos sair desse processo. Estamos sempre envolvidos em buscar a santificação, né? A Bíblia fala que a palavra perfeita, eu já falei para vocês o que significa, né? A palavra perfeita significa maduro, para nos tornarmos pessoas maduras, maduras na fé, não infantil, que chora por qualquer coisinha, que se não dá, eu quero o que eu quero, não, mas ser pessoas que amadurecem, e às vezes esse amadurecimento precisa de terremotos. Aí, vocês perceberam bem, a igreja de Filadélfia ficava num terreno fértil, mas mas existia terremotos. Amém? Olha, eu vou parar por aqui, já passou quase meia hora, e na quinta-feira que vem eu vou continuar falando da igreja de Filadélfia, porque não terminei, vai falar aqui da tribulação, uma série de coisas ainda. Eu vou dar uma parada por aqui, né? Não é muita coisa, mas para não ficar muito com muita informação, e talvez eu já encaixe, se der, com a igreja de Laodiceia, tá bom? Então, mais uma vez, eu falo para vocês, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda no grupo da igreja, manda no meu WhatsApp pessoal, e a gente vai conversando, vai esclarecendo isso. O mais importante é que isso possa entrar no teu coração e entendermos o propósito de Deus, porque Deus escreveu isso para as igrejas, escreveu para nós, e é interessante nós temos isso, né? Eu já falei isso em alguns lugares, que o estudo das 7 igrejas, principalmente 7 igrejas, tem que ser dado nas igrejas pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque a gente tem que relembrar as coisas, os problemas, as vitórias, né? E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que significa mais que vencedor? Vencer é você ter uma boa profissão, é você ganhar uma eleição, é você ganhar um título, vencer é você ganhar uma promoção. Isso tudo é vitória, mas mais do que vencedor é você ganhar a vida eterna. É muito maior do que ganhar algum título aqui. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para a gente terminar esse estudo de hoje, e na quinta-feira que vem a gente continua com esse estudo, e se der tempo a gente intercala já a Laodiceia junto. Amém? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui, que parou para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu quero Te louvar, glorificar o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Que isso possa, Senhor Deus, entrar no coração, na mente das pessoas, na minha mente, nos meus irmãos, Pai. Para que isso possa gerar fé em nós, gerar determinação em nós. Para que isso possa gerar, Senhor Deus, Pai, esperança em nós, Pai. Que a Tua palavra gera tudo isso, Senhor. Pai querido, eu quero abençoar cada um, a cada família aqui representada, Pai. Eu quero orar pelo meu país, eu quero orar pelo Brasil, Pai. Eu quero orar pelo governo municipal, estadual, federal, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo as decisões, Pai. Conduzindo, Pai, essas decisões, Pai. Que sejam decisões acertadas, Pai. Eu quero abençoar também, Senhor Deus, as pessoas que estão mais sofrendo com essa pandemia, ou com enfermidade, ou com problemas financeiros, Pai. Mas que o Senhor possa colocar uma onda, Senhor Deus, restauradora, Pai. E eu te agradeço e te louvo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Uma boa noite em nome de Jesus.